eu vou falar de uma situação clínica. Então, vamos lá. Situação clínica. Dia de instalação de prótese total. Por favor, não fui eu que fiz essa prótese, é uma prótese monstruária, aliás, é monstruária, mas eu vou demonstrar com ela. A prótese ali, né? E a secretária fala, doutor, chegou a prótese do laboratório. Aí você já olha para ela, a prótese olha para você e fica aquele ponto de interrogação. E aí começa a chegar a hora da instalação, e aí você vai lá, você molha ela, instala e ela cai. Aí aquela gota de suor já começa a descer assim, mas você não pode disfarçar, você tem que disfarçar. Aí o que você faz? Você fala assim, não, peraí, é que não está tão molhada. E você molha de novo, coloca lá e ela cai. Aí você fala, peraí, que é nova, fica mordendo, vamos ficar mordendo 5 minutos aqui para os tecidos se acomodarem, pode abrir e ela cai. É um desespero. Quem não vivenciou isso? Quem é o protesista que nunca teve vontade de jogar uma prótese pela janela, que levante, que atire a primeira prótese? Então, pessoal, hoje eu quero falar primeiro sobre essa situação de falta de retenção. Antes eu vou fazer uma demonstração aqui que vai salvar muita gente. Mas antes de fazer essa demonstração, eu quero falar sobre aqui, ó, o que pode acontecer da parte laboratorial, o que pode ter acontecido da parte clínica do dentista, porque, veja bem, essa demonstração que eu vou fazer, ela necessita que nós tenhamos excluído esses problemas que estão aí, senão não adianta o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? O que eu vou mostrar para vocês é quando vocês fizerem tudo certo e ela não tiver retenção, ok? Olá, Camila. Olá, Diego, Maria Cristina, boa noite, Luiz, Hamilton, Leonardo, o pessoal está chegando aí, sejam muito bem-vindos, Edviges. Então, pessoal, primeiro, alteração dimensional. Nesse processo que significa o momento que nós fazemos uma prova em cera e nós mandamos para o laboratório, pode acontecer algumas coisas que vai fazer com que vocês não tenham retenção nem estabilidade, ok? Então, esse tipo de acontecimento, o que pode ter acontecido no laboratório? Então, eu vou falar algumas coisas, tá? Que pode ser problemas laboratoriais. Então, primeiro, tempo de espera. O tempo de espera na prensa, ele é fundamental, tá? Então, quanto tempo, quando você manipula o acrílico termopolimerizável, quanto tempo nós temos que esperar esse acrílico descansar? Agora não dá para ver minha mão, então eu vou fazer assim, descansar. Quanto tempo na prensa? 12 horas. Ah, mas eu uso a VIP Wave e ali no fabricante está dizendo que pode esperar 15 minutos. O fabricante, ele é uma coisa, as pesquisas científicas é outra coisa. O fabricante, o que ele quer? Vender. Então, ele quer falar que a resina é mais rápida, a de micro-ondas tem vantagens, ok, mas ele não acompanha as pesquisas científicas. Então, nosso querido Tomás Gomes, que nos deixou, infelizmente, ano passado, não tem como eu não falar do Tomás, não tem uma live que eu não acabo falando do meu amigo, que continua meu amigo, sempre vai ser meu amigo Tomás Gomes. Ele fez muitas pesquisas, isso já está mais do que publicado. As moléculas da resina, elas precisam desse descanso de 12 horas. Ou seja, isso a gente percebeu, né, na prensa hidráulica. Se você prensa, durante 12 horas a pressão da prensa vai caindo. Significa que essas 12 horas está tendo acomodação molecular. Imagina as moléculas se adaptando, né, à pressão, elas estão se movimentando e, de repente, você tira da prensa e põe na polimerizadora, você vai ter liberações de tensões, e essas tensões podem levar a alterações dimensionais e a sua prótese não ter retenção, porque ela está, entre aspas, empenada. Então, o tempo de espera é muito importante. Outra coisa, reprodução das bordas é muito importante. Então,
o dentista que sabe fazer uma prótese total, que faz uma prótese total através de uma moldeira individual, onde ele tem a borda do molde funcional, e ele recupera essa borda com cera, e depois verte o gesso, ou seja, a canaleta, né? Ela é a canaleta, ela vai ser a reprodução dessa borda funcional. Aí, se o protético, né, começar a desgastar aquela borda e não somente tirar a rebarba, cada pouquinho que ele tira daquela borda funcional é mais possibilidade de entrada de ar, é menos retenção e é menos estabilidade. Então, o seu parceiro protético precisa saber que a borda da futura prótese é intocável, ela tem que ser reproduzida exatamente como está na canaleta do modelo de trabalho. Uma terceira coisa aqui, ciclo de polimerização. Não adianta nada, né, aquela resina, aquela massa de resina termopolimerizável, uma prótese grossa, e de repente você joga ela, como o Tomás dizia, a técnica do caranguejo, já joga na água fervente, e o que acontece? O monômero da resina, ele entra em ebulição, principalmente nas áreas mais grossas da prótese, e vai ter porosidade pela prótese inteira, vai ter alteração dimensional. Então, a sua prótese chega mais porosa e mais quebradiça, e também com possibilidades de ter alterado aquele modelo de trabalho e você não ter a retenção esperada. Então, vejam, existe a possibilidade de ter problemas laboratoriais, mas existe, como tudo, como eu falei, nós somos uma parceria dentista e protético, é possível que você tenha problemas clínicos, problemas nossos, erros nossos clínicos. Quais são? Vou citar alguns. Sub- ou sobreextensão da prótese. Então, se a sua, ou você não fez a moldeira individual, que é um pecado, ou você fez uma moldeira individual sobreestendida ou subestendida, né? Sobreestendida vai funcionar como um elástico, vai empurrar a prótese para baixo. Você coloca ela em posição e ela desce. Né? Ou então subestendida, bordas finas, curtas, e aí o ar também penetra por ali. Uma outra coisa que nós podemos errar, aberturas de frenos híbridas. Então, isso tem que ser muito bem recortado para que essa prótese mantenha a sua estabilidade e sua retenção na boca. Outra coisa, erros de moldagem funcional. Então, se você não fizer os testes de retenção e estabilidade no molde funcional, aqui, ó, e eu já falei em outras lives, a retenção do molde não é quando você tenta tirar ele da boca e falar, nossa, que retenção. Não, você tem que tirar, lavar, tirar a mucina, né, a proteína da saliva, tirar essa saliva, colocar água, voltar esse molde e aí sim você fazer os testes. Senão você pode se confundir, achar um falso positivo e esse molde não deveria ter sido aprovado. Então, você não deve aprovar o molde funcional sem antes fazer retenções, teste de retenção e estabilidade, senão você vai ter a grata surpresa de, ao colocar uma prótese, e perceber que o problema foi no seu molde funcional e, consequentemente, no seu modelo de trabalho. Uma outra coisa, falta moldagem complementar. Então, vejam, a moldagem complementar como o próprio nome diz, é uma moldagem após a moldagem. Então, 100% dos casos da prótese total maxilar, depois que eu moldei, eu faço a moldagem complementar na região do pós-damen. Aqui, ó, nessa região, né, nós vamos lá, avaliamos a região do pós-damen, o quanto ela cede, com instrumento não cortante, arredondado, e aí nós colocamos um novo material de moldagem aqui atrás e fazemos uma compressão maior. Tá? E essa compressão é que vai dar um selamento ali atrás. Por quê? Onde é o tendão de Aquiles da prótese total maxilar? É a região posterior. Tá? Por isso que próteses subestendidas nessa região vão perder 30%, 40%, 50% da retenção, às vezes só porque ela está um pouco mais curta na região posterior. Ok? Então, dito isso, pessoal, eu selecionei algumas, tá? Então, vejam, problemas clínicos que o dentista precisa melhorar, né? A confecção da sua borda funcional, o seu teste do seu molde funcional, bem retentivo.
uma produção da canaleta para que o protético possa reproduzir, áreas sem sobreextensão, áreas sem subextensão, um bom recorte de frenos e bridas, e aí sim, o que nós vamos ter? Uma parte clínica muito bem direcionada, muito bem planejada. E, em contrapartida, quando nós mandamos esse modelo para o protético, um protético que respeite o tempo de espera na prensa de 12 horas, que respeite um ciclo de polimerização correto, que saiba fazer a prensagem do acrílico na sua fase correta, que é a fase plástica, né? Então, tudo isso, que respeite as bordas da prótese e remova apenas a rebarba, tudo isso vai fazer com que o protético, com seu conhecimento no laboratório, o dentista, com seu conhecimento na parte de moldagem, nós podemos receber uma prótese com bastante retenção e estabilidade. Está tendo umas quedas aqui de sinal, mas está tudo certo aí, né, no Insta. Então, pessoal, muito bem. O que aconteceu agora? O que aconteceu é que, Osmar, eu fiz tudo isso que você falou e eu cheguei lá com a minha prótese e ela não deu retenção. O que eu fiz? Eu coloquei uma outra camada, fiz uma moldagem funcional dentro da prótese, verti o gesso e mandei para o laboratório. O que eu fiz? Um reembasamento indireto, ou seja, uma nova moldagem na parte interna e um reembasamento indireto. E aí, a secretária avisa, chegou aquela prótese do reembasamento indireto. Lembra daquela primeira vez que ele estava nervoso? Em vez de cair uma gota, já está caindo duas. Ele olha para aquela prótese olha para ele e fala, meu Deus, será o Benedito? Aí você vai lá, né, com aquele medo, assim, já molha bastante, já coloca mais água, aí vai lá e a prótese não para. O que será que aconteceu, meu Deus do céu? Vamos apagar aqui, pessoal. Quem assiste minhas lives sabe que eu sou um clínico, né? Eu sou pesquisador, mas eu nunca abandonei a clínica. E dentro da clínica já aconteceu isso comigo. E eu fiquei pensando, mas peraí, se não deu retenção, eu fiz tudo correto, não deu retenção, eu mandei para o laboratório, ele fez o reembasamento direto e está sem retenção, está acontecendo alguma coisa a nível laboratorial. E como eu conheço bem os meus parceiros, eu sei que não é problema técnico laboratorial, porque eu conheço os meus laboratórios. E eu sei exatamente que eles deixam o tempo na prensa correta, que eles prensam na fase correta, que eles respeitam a minha borda. Aí eu falei, bem, se eles fazem tudo certinho, o que pode estar acontecendo é a contração de polimerização da resina acrílica, que isso ninguém tem controle. Mas por que cada 10 casos, 9 dá maior retenção e 1 não dá essa retenção? Eu comecei a observar o que tinha de diferente daquelas próteses totais que davam retenção para que não davam retenção, e qual foi a minha surpresa? Foi observar o palato, a forma do palato. Então, se nós temos aqui uma maxila, tá? Num sentido, num corte frontal, as próteses totais, né? Você imagina, ela vem aqui, ó. Quando ela contrai volumetricamente, ela contrai uniformemente. E aí, essa contração, né, ela é uniforme, quando o palato é horizontal. Aí ela contrai. E quando nós vamos instalar, ela volta a encostar na região posterior. Agora, onde davam os problemas eram nesses casos aqui, ó. Eu vou exagerar, tá? Onde o palato é ogival, ou seja, ele é extremamente curvo ali atrás. Então, o que acontece? Quando a resina contrai,
ela contrai assim, pessoal. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Ela contrai aqui, ela encosta, e aqui, ó, dá um gap, dá um espaço lá atrás no palato. Exatamente nessa região posterior aqui, ó. Eu percebia que as próteses que eu instalava, ela tem, isso é inerente ao material, toda resina acrílica vai sofrer um processo de contração de polimerização, embora a termo é menor que a de rápida, mas todas elas têm. Quando era o palato ogival, né, a prótese não encostava ali, mesmo que todas as próteses eu fazia aquele selamento posterior. Todos os meus moldes pressionavam mais lá atrás, mas nos palatos ogivais abria um micro espaço. Por isso que quando eu pegava a prótese que não parava, né, desgastava e mandava fazer um reembasamento indireto, novamente, mesmo você acrilizando no laboratório, a resina contraía, voltava a formar esse gap, esse microespaço, voltava a entrar o ar e tirava toda a retenção. Então, eu passei a fazer um procedimento que eu vou mostrar para vocês, que eu ensino na minha mentoria, do meu curso de clonagem, como uma grande observação, porque não adianta só ensinar como fazer para chegar na retenção, porque nesses casos não depende disso, depende de você fazer um pequeno ajuste posterior que pode salvar e ser a diferença do fracasso para o sucesso. Então, primeira coisa, quando você não tem retenção, antes de você correr, espatular uma pasta e moldar e mandar para o laboratório, você tem que fazer um teste para ver. Se for palato ogival, pegue um pouquinho de silicone, tá? Pode ser um silicone leve, um pouquinho, espatule e coloque só aqui atrás, um pouquinho. Leve para a boca e comprima. Ou seja, você vai tirar esse microespaço. Faça o teste de retenção. Isso não em tudo, hein, pessoal? Só nesse centímetro final. Se a prótese sair do zero retenção para o máximo da retenção, de você não conseguir tirar, ufa, relaxa, que é apenas um pequeno detalhe. Está entrando um pouquinho de ar apenas nessa região final posterior. Significa que a sua moldagem funcional foi boa, que o seu molde funcional foi bom, só que a resina contraiu nessa região posterior e fez com que essa pequena entrada de ar ela acabasse com a retenção da sua prótese. E nós sabemos que uma prótese total hiperretentiva, se eu fizer um furinho ali com uma broca, ela vai acabar totalmente a retenção. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um selamento posterior direto, com resina acrílica ativada quimicamente. Meu Deus, vai botar resina de rápida na boca, seus mar é louco! Nunca se deve fazer reembases completos, tá? Com resina de rápida, nunca. Eu uso aqui, eu trouxe até para vocês, eu uso a Neutroliner para isso, e eu vou falar numa das lives da nossa jornada, que é um material específico para reembasamento, tem uma reação exotérmica menor, o monômero é atenuado, ele é próprio para você encher de resina, e é rígido, porque eu não reembaso nem com resina resiliente, nem com resina de soft, nem silicone, sempre rígida, e aí eu reembaso tudo. Mas, em alguns casos, é possível colocar. Por que eu ponho a resina de rápida? Porque essa prótese é nova, e aquele material é provisório. Então, eu preciso ter uma resina de altíssima qualidade, de rápida, mas numa área pequena. Mas você vai botar a resina de rápida na boca? Ué, você nunca fez um provisório de fixa? Você não pega a resina acrílica, não faz a técnica da bolinha, ou coloca no molde ali para fazer um provisório de fixa? A resina acrílica nunca foi na boca? Só que é um detalhe, você não vai deixar ela polimerizar na boca, e você não deixa ali parado para queimar. Você faz o selamento posterior direto e leva para uma panelinha sob pressão para você ter o quê? Uma resina incolor de alta resistência, sem porosidade, e que você vai resolver o problema de retenção em 15, 20 minutos. Ok? E é o que eu quero mostrar aqui para vocês.
Vou fazer aqui uma passagem aqui para a nossa bancadinha aqui. Então, pessoal, mais uma vez eu queria deixar bem claro isso, que o que eu vou mostrar para vocês, ele é exclusivamente para pequenas quantidades, tá? Não use a resina acrílica ativada quimicamente para grandes quantidades. Então, eu tenho aqui para vocês, ó, um modelo que eu pintei mostrando as zonas de Pendleton, e se você observar aqui, imagine que essa parte em azul é o osso palatino, tá vendo? Ó? Só que a prótese total não tem a forma do osso palatino. Ela tem essa forma aqui, ó, convexa, levemente côncava e depois convexa. Então, essa área preta é uma área glandular, tem glândulas, ela é fofinha ali. Então, é ali que nós devemos comprimir, desde a fase da moldagem, tá? Funcional, isso aqui é um clone, tá? Então, eu já tirei o modelo, é um caso que eu já fiz, é só para exemplo. Então, o que eu faço? Como é que nós vamos fazer para identificar essa área? Nós vamos pegar, né, clinicamente, nós vamos lá e nós vamos determinar, né, com um lápis cópia, só que antes nós vamos lá palpar. Ah, aqui é fofinho, aqui não é, aqui já tem o osso palatino. Aqui é fofinho, aqui não é, tem o osso palatino. Então, eu vou lá com lápis cópia e vou demarcar a área, porque para cada paciente tem uma área que eu posso comprimir. Se eu colocar o material aqui onde não cede, eu vou desadaptar toda a prótese. Então, eu só posso colocar na área que eu vou adaptar. Depois que eu delimitei, eu levo a prótese à boca e tiro. O que vai acontecer? Esse lápis cópia ele vai me mostrar a área que, para esse paciente, eu consigo fazer esse selamento posterior. Aí é muito simples, tá? Mas tem que dominar muito a resina acrílica. Eu uso uma mini cut, onde eu vou tirar o brilho dessa área. Opa! Pessoal, deixa eu só apoiar aqui. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu travar aqui. Eu vou apoiar, né? Pronto. Então, um close aqui, isso. Então, eu vou apoiar, né? A região que delimitou aqui, eu vou fazer uma asperização para tirar esse brilho da resina, somente nessa área. E aí nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos fazer uma resina. É muito importante que essa resina não tenha porosidades. Então, eu vou usar aqui um pote Paladon, aqui, ó, que eu uso, tá vendo? Eu uso um é para resina e o outro é para o líquido. Então, qual é a técnica que eu ensino na minha mentoria? Esse é uma técnica específica para pequenas quantidades. Eu tenho uma técnica diferente para médias quantidades e grandes. Essa aqui sempre num potinho de vidro, tá? Eu faço com que todos os polímeros desçam, não fiquem na parede do DAPEN, aqui, ó. E aí depois nós vamos fazer um gotejamento. Inclinando aqui, eu vou gotejar, evitando tocar diretamente esse líquido no pó. Ele está escorrendo pela lateral do DAPEN. Até uma hora que você vê que todos os polímeros estão recobertos. Veja, não é uma técnica com excesso de monômero, porque o excesso de monômero ele vai dar um aumento da contração de polimerização. Ela é uma técnica com barreira de monômero. Essa barreira de monômero está evitando a evaporação do monômero, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui de monômero. Então, essa é uma parte onde nós vamos manipular essa resina, tá? Lógico, eu estou aqui no meu laboratório, em casa, eu não vou conseguir fazer na panelinha, mas eu quero mostrar como é feito isso aqui, tá? Então, aqui você tem a possibilidade, com essa barreira de monômero, de ter evaporação zero. Não adianta você colocar, que nem no pote Paladon, aquela tampa do Paladon não serve para nada, porque você tapa, mas tem ar ali dentro, o monômero continua evaporando, então não tem necessidade de você ter a tampa. Você precisa criar uma barreira. E essa barreira ou se cria com o próprio pó, como na técnica STG, onde você coloca uma nuvem de pó para que o monômero não evapore, ou, como eu faço nesses casos em pequenas quantidades, uma barreira com monômero. Então, observem, eu tenho condição de afastar um pouquinho,
e fazer o teste sem tirar ele. Se ele estiver fechando rapidamente, está numa fase muito inicial, tá? Então, aqui eu já sei que ele tá já com um pouco de corpo, tá? E aí eu vou, lembrando que eu asperizei essa região já, tá? Deixa eu me encontrar aqui, ó. Aí eu já asperizei, e aí eu vou colocar um pouquinho de resina acrílica na região que eu já determinei anteriormente, a região glandular, tá? Se você colocar fora dessa região, você pode desadaptar todo o resto da prótese, tá? E aí você vai colocar nessa região, tá? É importante que, além dessa parte que você está colocando, que você sempre vá recuperando, né, adaptando, molhando a espátula no monômero, tá? Deixa eu me encontrar aqui, pronto. Primeira vez que eu faço as filmagens para os meus alunos, mas nunca tinha feito assim com o Instagram, com tudo junto, né, para todo mundo poder acompanhar. Tem um pouquinho mais de dificuldade de olhar para 3 telas e ver o que eu estou fazendo. Então, pessoal, aí o que acontece? Nesse momento, nós temos aqui uma pequena quantidade na área que já foi delimitada, né, que eu já vi onde para esse paciente é glandular, e aí, esse monômero aqui, ó, tá? Rapidamente eu levo para a água, só para tirar dar um pouco mais de conforto para o paciente, nós levamos em boca, e aí comprimimos com força, tá? Vai ter um extravasamento, né, do excesso para posterior, e aí o que acontece? Em boca mesmo, você já vai com o Lecron ali, ó, você já vai remover o excesso. Por quê? Você não quer sobreestender nada, isso já foi definido ali pelo clone, a gente já definiu o limite posterior. E aí o que acontece? Antes da polimerização, você tira da boca, isso é importante, que é uma resina muito agressiva, você tira da boca e já coloca numa panelinha com 60 libras de pressão e a água levemente morninha, que eu uso um ebulidor. Então, o que acontece? Aquele gap que existia, aquele pequeno vãozinho que existia só nessa região aqui, porque o resto, né, lembra do teste com silicone? Eu só pus um pouquinho aqui e voltou a retenção ao máximo, então significa que o problema é só nesse pedacinho, pessoal. E aí eu vou lá com a resina de rápida e faço um selamento posterior direto. Mesmo eu tendo feito o meu selamento posterior, minha moldagem complementar no molde funcional, a contração de resina desses casos onde você tem, que nem esse aqui, o palato ogival extremamente curvo, né? Você pode ter esse problema de desencostar, tá? Então, você vai lá, ó, e você coloca, aperta, e aí você tem que ter. Por que você vai usar a panelinha, né, de eliminadora de bolhas, essa de ortodontia? Estão perguntando. Essa panelinha eliminadora de bolhas chama. Essa panelinha eu uso em todos os casos? Não. Quando eu uso essa resina aqui, a Neutroliner, para reembasamento, não. Por quê? Porque a resina vai durar um pouco tempo na boca. Não há necessidade. Mas esta aqui, que vai ter que ficar muito tempo na boca, é importante você obter dela o máximo, né, da resistência, o mínimo de porosidade. Por quê? Porque é uma prótese nova. Eu não pode entregar uma prótese nova com cara de velha, certo? Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Então, assim, aqui eu estou complementando aqui com líquido, tá? Mas nessa fase eu já colocaria na boca, tiraria e levaria para a panela eliminadora de bolhas e depois água morninha, bem pouco morna, para também não criar bolhas, tá? E não dar alteração dimensional nessa prótese. E aí você vai ter uma resina acrílica altamente transparente, né, com o máximo do seu potencial. Como aqui não vai ter trabalho, mas ela é menos resistente que a termo, mas aqui, pessoal, não vai ter trabalho, então não tem problema, é só para vedar o ar. E você pode passar daquela condição de retenção zero para uma retenção que você tem que se pendurar na prótese. Se isso acontecer, me manda um post, depois eu vou deixar aqui meu e-mail, se quiser fazer algum depósito na minha conta, me agradecendo, porque realmente me salvou, e eu diria que cada 10 próteses totais superiores,
eu faço esse procedimento. E às vezes não é nem porque não tem a retenção máxima. Às vezes ela tem, mas não tem aquela retenção que tinha no meu molde funcional e que tinha na minha prótese antiga, que eu sabia que aquele caso, pela clonagem terapêutica, a gente mexe na prótese antiga e a gente sabe, tá, exatamente a gente sabe exatamente a pressão que aquele caso vai nos fornecer, entendeu, pessoal? Então, o que, que acontece? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para... Então, o que, que acontece ali, pessoal? Cheguei. Quando a gente tem a clonagem terapêutica e a técnica da clonagem, nós melhoramos a borda, nós recuperamos a retenção da prótese antiga, nós sabemos o máximo da retenção que aquela prótese vai permitir para a gente. Então, se você entrega uma prótese e fala, ela está retentiva, mas a antiga que eu melhorei está mais, aí eu faço esse procedimento, porque eu sei que eu posso despertar mais retenção e estabilidade naquele caso, que é mais uma maneira de nós trabalharmos com bastante segurança do quanto de retenção a gente consegue obter naquele caso. Então, a clonagem terapêutica nos dá mais esta vantagem. Vocês entenderam? Então, se tiver tudo bem, se você fez uma modelo individual, as bordas não estão subestendidas nem sobreestendidas, os recortes de frenos estão legais, o seu protético é um bom parceiro, ele deixou um bom tempo de espera na prensa, 12 horas, ele não comeu a sua borda, não afinou a sua borda, ele não prensou na fase errada, está tudo certinho, olhe para ver se você tem um palato assim extremamente inclinado. Aí você vai fazer o selamento posterior direto. Mas para isso você tem que fazer uma barreira de monômero e você tem que ter uma panelinha eliminadora de bolhas para que você tenha a resina quimicamente ativada, ela esteja tão perfeita e transparente e sem porosidades quanto a resina termo. E é isso que eu quero ensinar para os meus alunos. Nós já vamos entrar na 9ª turma da clonagem, porque para ensinar prótese, eu preciso ensinar a dominar resina acrílica. Para ensinar prótese, eu preciso ensinar a dominar a Godiva, tanto no calor da lamparina quanto na água quente. Eu preciso ensinar a moldar com pasto de oxicrogenol de uma maneira compressiva, esperando para pôr na boca, ou menos compressiva, já colocando na boca. Eu preciso que o aluno aprenda a dominar a cera. Então, os materiais odontológicos, o protesista, ele é material dependente. Não adianta ele conhecer a técnica e não conhecer, tirar o máximo do material. Não adianta ele conhecer o material e não conhecer a técnica. Então, essa técnica, por exemplo, de barreira de monômero, foi um trabalho em conjunto com o Tomás Gomes, 16 anos eu estive lá no seu laboratório e muito eu aprendi com ele e muitas das coisas eu acabei alterando para a clínica. Então, quando eu vi ele fazendo essa barreira na nuvem de pó, caracterizando, eu falei, gente, será que tem problema uma barreira de líquido? Só que aí eu fui na literatura e está falando assim, o excesso de líquido leva a maior contração de polimerização. Então, eu resolvi não misturar. Vocês viram que eu não misturo, né? Embora depois nós vamos ter uma alteração dessa técnica quando nós temos uma resina com pigmento, que é para provisório. Aí eu ensino uma outra técnica, justamente porque não misturar pode levar a uma mancha na resina acrílica. Então, dessa maneira, eu trabalho com muita segurança com a resina acrílica ativada quimicamente. É um outro protocolo se for uma quantidade média e é um outro protocolo se for uma grande quantidade. Mas pequenas quantidades é assim, nós não misturamos a resina para não misturar bolhas, não acrescentar bolhas de ar, ela é simplesmente por capilaridade. Nós vamos pingando na lateral, ela é toda banhada pelo monômero e a gente continua colocando monômero. Isso fez com que a nossa resina acrílica ficasse espetacular, né? E fosse possível eu fazer um trabalho, ó, não foi na panelinha, eu quero mostrar para vocês, ó,
está polimerizando no ar, ou seja, está evaporando monômero, tá? Mas mesmo assim, com a barreira de monômero, nós temos uma resina de altíssima qualidade. Imagine se for para a panelinha, tá? Por quê? Porque no momento que se mistura e não faz a barreira, a partir daquele momento, que é quando a resina está mais sensível, já começa a ter evaporação do monômero. Aí você tem aquela resina ressecada, esbranquiçada, que em pouco tempo vai sofrer a ação do meio bucal de corantes, vai se degradar. Tá? Então, é assim que a gente faz odontologia, dominando o material e dominando a técnica. Olha só, ó, resina quimicamente ativada, sem panela, sem nada. Se você não tem uma panelinha, coloca num grau com água, mas você nunca vai deixar ela assim, como eu estou agora, porque ela continua evaporando o monômero. Se eu tivesse deixado aqui num grau com um pouquinho de água morna, já teria uma qualidade melhor. E se eu colocar na panela eliminadora de bolhas, melhor ainda. Ok, pessoal? Deixa eu tirar aqui a minha bancadinha. E assim que a gente trabalha na nossa mentoria online, é como se o aluno estivesse do meu lado vendo como eu faço. Graças a Deus, bastante manifestações dos alunos que já estão colocando a mão na massa. Hoje teve uma da Márcia que eu fiquei bastante feliz, que ela falou que ela achou que eu ia dar o norte para ela, mas eu dei o norte, o sul, o leste e o oeste. Eu falei que eu era uma bússola, porque realmente é muito gratificante quando alguém, a gente pega um aluno esforçado e a gente dá o caminho para ele e ele vai e faz. Porque às vezes a gente dá o caminho para o aluno e ele fala, mas eu vou ter que mudar meu caminho, estou tão acostumado a ir por aqui, e ele continua fazendo a mesma coisa. E é o que a gente fala para os nossos alunos. Se você fizer os exercícios que a gente pede, tudo isso que vocês viram, a gente tem exercícios que a gente dá para os nossos alunos, eles dão de volta e a gente vai corrigindo. Se você tiver essa vontade de querer melhorar, aí realmente você vai ter resultados espetaculares.